A paz do Senhor, passando aqui para deixar uma mensagem, né? O Senhor tem colocado no meu coração esses dias, né? Ele tem, como eu sempre falo, né? Ele tem, assim, me surpreendido, né? Com algumas coisas. Só que a surpresa esses dias foi diferente, né? Eu já sabia das coisas, como o Senhor falava, né? Mas ultimamente ele tem falado assim, como eu poderia dizer? Tem falado de forma diferente, né? Ou tem falado mais, eu acho que tem falado mais, né? Mas eu vou deixar aqui uma pequena mensagem, mas eu vou fazer aqui uma introdução primeiro, né? Querendo agradecer a Deus primeiramente, né? Por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele vai fazer. Agradecer aos amigos, né? Eu vou falar com toda sinceridade, né? Eu, quando eu entro assim no aplicativo, eu vejo algumas pessoas, eu vou te falar uma coisa, eu me emociono, e Deus sabe que é verdade, né? Porque a gente não tá aqui para mentir. Eu me emociono porque tem pessoas que ela já é quase a família da gente, né? Ou a gente considera tanto, né? Que parece que é a família da gente, né? A gente fica numa felicidade e a gente nunca praticamente nem nunca nos falamos, né? Mas não sei, né? É assim que é o amor de Deus, né? E outra coisa também, né? Que já entrando na mensagem, né? Porque faz parte, não é uma pregação, é uma mensagem, né? Que o Senhor tem colocado no meu coração. Mas às vezes a gente recebe algumas mensagens, né? Falando algumas coisas, né? E algo que me chamou a atenção, né? É que, assim, a gente recebe, eu recebo bastante mensagem, né? De pessoas que elas lutam, né? Para destruir aquilo que Deus tá fazendo, né? Eu recebo bastante mensagem, né? E esses dias eu recebi uma mensagem, né? Eu não sei se a pessoa, assim, eu acho, né? Tenho quase certeza que essa pessoa tá do lado de lá, né? Não é do lado de cá, né? Então, assim, pode ser que eu esteja errada, né? Tomara que eu esteja errada, a gente não é dona da verdade, né? Mas como eu falo aqui com vocês, eu não entendo nada de internet, né? E como vocês sabem, tem muita falsificação, né? Eu sempre deixo bem claro para depois falar assim, pô, você está inventando coisa, né? Você está acusando fulano, Bertano, que até porque eu não vou falar nomes aqui, né? Mas eu falo, eu acho, porque eu não tenho certeza. Mas quando assim alguém está interessado em saber a verdade, se é verdade ou não, as pessoas vão pesquisar, né? Vão falar assim. Então, o que acontece? Eu recebi uma mensagem, tipo assim, falando de jogo, de equipe, esse tipo de coisa, né? Que às vezes que a equipe está ganhando porque ela, né? Ela tem pessoas que vão com força, são eficientes, são isso, aquilo. Eu concordo, são mesmo. Olha, eu vou te falar uma coisa, vocês são, eu tenho que tirar o chapéu para vocês, né? Assim, não me abaixando na minha cabeça, mas eu falo, realmente vocês são, né, uma equipe bem unida, né? Que vocês têm interesse profundo nisso, né? Isso é bom, né, para vocês, pra gente não é. Porém, assim, a equipe da gente já tá bem resumida, né? E eu creio, né? A gente vai pensar assim, né? Que as pessoas que estavam, assim, eu vi o resultado, né? São pessoas assim que elas não estavam interessadas, né? E preferiram ficar do lado de vocês, né? Que a partir do momento que não tá do lado da gente, tá do lado de vocês, né? Ou então acreditou naquilo que vocês mostraram, né? Então, assim, já se foram, né? A gente não tem mágoa, a gente não tem nada, mas infelizmente, assim, é complicado, né? Ah, mas eu não quero nem entrar para dessa parte, porque eu não vejo como equipe, né? Eu vejo que nós estamos fazendo a obra do Senhor, né? E todos nós estamos aqui para fazer a obra do Senhor. Não estou aqui para acusar ninguém, não, então eu paro por aí, né? Mas voltando ao assunto da equipe de vocês, realmente, vocês são bem, né? Bem unidos, né? Trabalham direitinho, né? Mas vamos seguir, né? O que acontece é o seguinte, né? Assim, e recebemos assim, mensagens de pessoas assim que eram bem próximas, né? Ou ainda são, não sei, né? Como eu poderia dizer, né? E assim, eu vou falar algo para você. Eu falo porque eu tenho certeza do que eu tô falando, né? Eu não sei se você está do lado de lá ou se você está do lado de cá, mas eu vou te falar uma coisa: do lado de cá vai ganhar, viu? Porque Deus ele pega mesmo os improváveis, aquele que, né, que são mole, não entende de nada, né? Porque eu vou te falar uma coisa, né? Eu entrei, né?
Eu não sei se eu posso falar, entrei de gaiato, não sei nem o que é esse gaiato, né, no navio, né? O pessoal fala assim, né? Há uns tempos atrás falava, se for palavrão, me perdoe em nome de Jesus, mas tinha até uma música, entrei de gaiato no navio, né? Eu entrei num jogo que eu nem sabia que eu estava no jogo, né? Então, mas Deus está no controle, e eu vejo Deus trabalhando lindamente, né? Eu vejo Deus fazendo coisa porque Ele sabe que eu não sei fazer, né? Eu vejo e Ele fala, ó, fica quietinha porque eu vou fazer. Se você for fazer, né? Ou então Ele fala assim, deixa que eu falo. E Ele fala perfeitamente, né? Então eu falo para vocês o seguinte, vocês vão perder, né? Quem tiver tempo, né? Quem quiser já pular pro lado de cá, né? Com o coração limpo, pode pular porque vocês vão perder. Eu tenho certeza do que eu estou falando, né? Porque o que está acontecendo é o seguinte, como eu, né? De repente outras pessoas caíram, entraram nesse jogo, eu vou falar assim, né? Por exemplo, eu não sabia de nada, né? Então não tem como eu vencer algo que eu não sei, ainda não sei, né? E a questão não é saber jogar, porque com certeza quem está jogando é o próprio Deus, mas é assim, nesse tempo, né, tem muita coisa que a gente precisa fazer para o futuro, então eu preciso amadurecer, eu preciso aprender, eu preciso crescer espiritualmente, crescer de várias formas, né? Então, às vezes a pessoa fala assim, porque, né, cada disso, cada aquilo, mas não é. Hoje eu tenho uma mentalidade que eu não tinha 4 anos atrás, né? 4 anos atrás eu tinha uma mentalidade infantil, uma mentalidade ainda tem, né? Que eu gosto, né? Uma mentalidade, né? Não assim, de acordo com o tempo que nós estamos vivendo hoje, né? Que nós temos que ter outro entendimento, outra mentalidade. Então, eu, como todo mundo sabe, eu fiquei 20 anos, ou mais de 20 anos, né? Encrasolada, né? Dentro de uma casa. Se essa palavra é essa, né? A gente vai falando, mas se estiver errado, pelo amor de Deus, eu nem ligo mais, né? Porque já está acostumado com as minhas doidices. Mas o que acontece? Eu creio com certeza que Deus está no controle, né? Inclusive, o tema dessa pregação é que Deus está no controle. E eu sei o que ele tem feito, eu sei o que ele está fazendo, né? E esses dias ele fez algo assim muito interessante. Eu não escrevi, né? Infelizmente, eu estou nessa falha com Deus, eu não escrevi, mas eu consigo lembrar de partes dos acontecimentos, né? Que eu vou entrar aqui e vou falar. E vou deixar hoje lá em Isaías 45, que diz assim: eu irei adiante de ti. Quer dizer, o Senhor mesmo fala que Ele vai adiante da gente, né? Porque quantas vezes eu falo, né? Eu já falei que tinha coisa que era para acontecer, que era para acontecer e não aconteceu porque o Senhor chegou primeiro, né? Então o inimigo pensa que o Senhor está atrasado, só que Deus não está atrasado, não. Tudo no tempo certo, né? E quando Ele faz perfeitamente, né? Então, o que acontece? Ele faz perfeitamente, né? Então, eu sei que o Senhor tem falado, que o Senhor tem feito, né? Eu ainda estou nas escuras, tem muita coisa para me aprender ainda, né? Tem hora que eu fico, Senhor, o que está acontecendo? Porque a verdade eu não sei de muita coisa, né? Por isso que às vezes eu preciso de alguém, eu já até orei para que o Senhor envie pessoas, né? Pessoas certas para poder estar me orientando, né? Ou então eu queria abrir a minha mente para que eu possa entender melhor, né? Porque tem coisa que eu não entendo, né? Então, mas vamos entrar logo no assunto que eu quero entrar, né? Essa semana passada, não sei, esses dias aí para trás, né? Aconteceu algo, mas eu vou terminar aqui de ler o versículo, né? Eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Esse versículo me marcou muito, porque foi um versículo que eu fui num culto, né? Lá onde eu morava, no Parque São José, e aí eu fui num culto na casa de uma pessoa e eu tinha 17 anos, né? E eu lembro que a menina leu esse versículo. E esse versículo não saiu do meu coração, né? E eu sempre estou lembrando nele porque Deus sempre me faz lembrar esse versículo, né? Então, isso eu creio que foi uma promessa na minha vida, esse versículo. Mas continuando, né? Então, eu peguei ele como se o Senhor estivesse na minha frente, né? E ele está no controle de todas as coisas. Eu poderia pegar um outro versículo, mas eu lembrei desse, né? Porque ele fala que eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. É ele que vai fazer, não sou eu. Ele vai na frente, né? Então, o que eu posso fazer é deixar ele fazer, porque tem coisa que a gente quer fazer.
Mas a gente não consegue fazer, pelo menos eu não consigo fazer nada, né? Eu faço aquilo que eu posso. Meu serviço é braçal, eu não sei mexer na internet, né? Nem mal sei escrever e tá bom demais, graças a Deus por isso, né? Então é ele que tá fazendo tudo. Se eu for contar as coisas que o Senhor faz aqui, vai falar assim, não, você tá ficando doida, né? Porque as pessoas pensam que o crente é doido, mas é doido mesmo. Mas vamos lá, então, o que acontece? Esses dias aí para trás, né? Não sei se vocês se lembram, acho que semana passada. Eu não sei se era alguém mandando, que teve um momento ali que eu acho que o Senhor falou para mim que era pessoas mandando o próprio vídeo dele, né? Ele estava chateado porque aconteceu algo, eu nem sei se foi provado que era mentira, né? Não sei dizer se foi provado que era mentira, mas aconteceu algo, né? E esse algo pegou bastante. Ele ficou bastante chateado, eu fiquei até com pena dele, ficou bastante chateado. E aí, só que ele vinha direto, né, com aquele próprio vídeo, ou alguém mandando, né, aquele próprio vídeo falando de um bolo, não sei o quê, me acusando de alguma coisa, não sei, não vou falar aqui, mas como eu falei com vocês, eu acho, não tenho certeza, não quero ficar acusando a pessoa, né. Então, o que acontece? Ele ficou meio chateado, ficou meio afastado, meio assim. Só que, na verdade, Deus sabe no meu coração, eu não vou ficar me justificando que eu não preciso, né. Então, o que acontece é o seguinte, depois disso tudo, ele voltou, né? Ou a gente voltou às boas, né? Só que acontece é o seguinte, né? Tem acontecido muitas coisas, né? Muito rápido, uma em cima da outra, todo dia é uma coisa para resolver, coisas sérias, né? Então, o que acontece? E voltando lá para o começo do ano, quando teve aquela chuva, né, em Minas, e aí, assim, eu sei o que eu vi na internet, né, no aplicativo, eu vi muita coisa. Foram coisas terríveis, que inclusive eu quase morri, né? Mas eu estava em guerra, porque o Senhor mandou entrar nessa guerra. Ele falou, ó, vai lá, né? E vai guerrear, entendeu? E aí, como vocês sabem, né? Eu coloquei lá uma imagem de uma mulher toda de gelo, né? Porque, na verdade, eu me senti assim. Eu me tornei toda em gelo para poder, né? Eu vou falar assim, né? Ah, você está imaginando demais. Mas a gente tem que imaginar para poder acontecer, né? Então, eu me tornei toda em gelo para poder suportar o que estava acontecendo em todos os sentidos, né? Porque foram coisas assim que, primeiramente, aconteceu do outro foi embora, depois entrou uma outra pessoa que disse que estava comigo esse tempo todo, eu me interessei também, a gente foi tentar, não conseguimos, até porque o inimigo não quer aceitar, porque o inimigo também fez de tudo para a gente separar, entendeu? E aí o que acontece? Que eu, na verdade, eu não posso arrumar ninguém, o inimigo tem problema comigo, entendeu? Eu não posso namorar nem casar com ninguém, então o problema é comigo, qualquer pessoa que eu arrumar vai ter esse problema. Então, durante esse tempo aí que eu fiquei, né, que eu acho que eu não cheguei nem a ficar um mês com uma pessoa, né, eu fiquei com algumas pessoas, o inimigo trabalhou e trabalhou bonito para não ficar, né, então, porque eu estava até pensando hoje uma coisa interessante, né, porque a verdade é o seguinte, né, os ex, né, eles têm uma mania de ficar armando um monte de coisa, e tem aqueles armas tão bonito que eu acho que eles armam para eles mesmos, né, porque eles armam, eles mesmos se passam pela pessoa ou passam por outra pessoa, né? E como a internet é muita coisa, eu acabo, né, não prestando muita atenção ou não consigo ver. Então, o que acontece? Eles vão lá, armam, né? De certa forma, ficam comigo, não que eu fico, mas eles ficam, e acaba que eles acabam se iludindo. E o pior é que se ilude de verdade, é algo mais profundo, porque eu senti, o Senhor me mostrou. O Senhor me mostrou, entendeu? Dá para ele sentir de verdade. A verdade é essa. Eu não estou aqui para mentir. Eu poderia contar algumas coisas, mas não vou entrar nesse detalhe. Mas dá para sentir de verdade, entendeu? Inclusive, teve algo tão sobrenatural que eu pedi, eu falei, Senhor, tira isso de mim. Tira isso de mim, que eu pensei que eu estava pecando. E eu pensei que eu estava com a pessoa que eu estou hoje, né? Eu estava, não sei. Então, mas o Senhor, né? O Senhor ficou quieto e depois o Senhor me mostrou o que estava acontecendo, né? É um dos ex que voltaram, né? E eles vão se aprofundam de verdade. A verdade é essa. Só que eles se iludem, né? Com aquilo ali. E eles pensam que eu estou querendo voltar. Né? Eu não sei o que eles botam na cabeça, pensam que eu estou querendo voltar. E quando eu não volto, é um problema sério, né? E aí fica essa agonia. E são todos eles. A verdade é essa, né? Uns falam, né? Ah, você vai voltar para mim. Vou voltar por causa de quê? Por causa de um beijo que eu não sei, que eu estava dando uma outra pessoa, né? Que ele se passou, né? Ou por causa de outra coisa que eles inventaram na cabeça, que, né?
É complicado, né? E outro que fala que eu tenho que escolher, e outro que, né, que fica na perseguição também, porque é uma agonia, e se ilude também. Então, todos eles ficam se iludindo, eu não vou voltar para ninguém. Né? E eu fico triste porque tem pessoas na nossa equipe que eles ficam, né, falando, não é porque você tem que esquecer do passado. Poxa, será que assim a gente tem que conviver com pessoas, né, que não acreditam na gente? Porque a verdade é essa, né? O que a gente vê é isso. Porque enquanto eles lá, né, estão trabalhando em equipe e de certa forma, só que não, né, Deus vai deixando, vai dando corda, né? Eles estão se dando bem, a gente aqui está um desacreditando no outro. E eu me coloco no meio desse meio, me coloco nesse meio também, porque eu também já fui chamar atenção, porque, né, a gente também faz coisa, então eu não estou aqui acusando ninguém, porque eu também sou do mesmo jeito, né? Então, a gente tem que passar a confiar mais. Por mais que as coisas estejam complicadas, a gente tem que passar a confiar mais. Se Deus está no controle, está no controle, né? Aquele que estiver errado, o Senhor vai mostrar. Aquilo que, né, que não estiver certo, o Senhor vai mostrar. Então, a gente tem que confiar na pessoa, não, a gente tem que confiar em Deus, né? Não, Senhor, eu não sei se a pessoa está fazendo isso, mas eu vou orar, né? Eu peço que o Senhor revela. Porque o Senhor revela. Eu vou falar com vocês porque o Senhor revela. Porque nós somos crentes e Ele revela, Ele não vai deixar a gente enganado. E nós estamos numa obra dele, né? Então, essa pessoa, né? Aí, voltando, continuando lá na Enchina Brumadinho, né? Eu vi muita coisa, foi coisa terrível, porque a intenção é de me tirar de jogo mesmo, né? Que tem algo ainda por trás aí, tem algo por trás que eu não estou para descobrir. Que tem muito, eu creio que tem muita coisa para descobrir. Porque o ataque é muito, é forte demais, não é ataquezinho. É ataque assim, absurdo, ataque forte, ataque, né, de dinamite não, né? De canhão, de aquele negócio forte mesmo, para explodir. Porque a coisa, não é coisa, eles não estão brincando de maneira nenhuma. Então, assim, a gente precisa se posicionar mais. Porque a partir do momento que a gente, né, acredita na obra do Senhor, acredita nas pessoas, né, e a gente se posiciona, a gente consegue vencer. O inimigo pode até estar no nosso encalço, não sei se a palavra é essa, né? Mas a gente vai continuar vencendo. A gente vai andar sobre o mar. A gente vai passar pelo fogo, mas a gente vai vencer. Não adianta, o inimigo não vai impedir a gente de vencer. Porém, a gente tem que se posicionar, a gente tem que saber o que a gente quer, né? Porque quando a gente não toma, não se posiciona e quando a gente não faz o que tem que ser feito, o inimigo ele toma conta. Você está entendendo? E eu vou falar porque eu vou falar logo que de repente eu posso esquecer, porque não estou falando que mas eu recebi uma mensagem hoje falando assim, ó, a gente conseguiu desviar. Tipo assim, a nossa equipe trabalha tão bem que a gente conseguiu desviar. E aí foi aí que eu entendi o que estava acontecendo hoje, mas vou continuar lá na chuva de Brumadinho. Então, eles fizeram alguma coisa ali que era para mim não ter acesso. E foi na época da guerra, foi na época da chuva, né? O Senhor trabalhando, né? Porque precisava. O Senhor estava trabalhando na guerra, o Senhor estava trabalhando naquela chuva também, né? Vamos supor assim. E eu não podia, de maneira nenhuma, me aproximar. Tamparam, como agora, ainda estão tampando meu Instagram todinho de fotos de pessoas que eu não conheço, né? E de vídeos, né? Então, fica como se eu estivesse vendo, mas não é. Eu tentando navegar e não consigo. Eles estão lá o tempo todo. Entendeu? Como agora, algo está acontecendo, porém eles estão impedindo que acontecer, né? Eles estão impedindo de acontecer. Então, o que acontece? E eu me transformei, como falei, aquela mulher de gelo para poder suportar. E eu vou falar uma coisa, isso é a pura verdade. Por quê? Meu coração endureceu tanto, porque eu recebi tanto insulto, eu recebi tanto, foi tanto sexo que eu vi, eu vou falar bem claro, né? Que meu coração endureceu. Não sei, não foi mágoa, não sei se não foi mágoa, mas endureceu, né? O amor virou gelo. E aí é aonde que eu me lembro que quando eu era nova, eu perguntei ao Senhor, como eu posso dizer ao Senhor que eu amo o Senhor, né? Se eu não sei se eu amo. Aí o Senhor falou para mim, se você obedece, né? Tá na palavra dele, você me ama. Se você faz o que é certo, né? Obedece a palavra, é aí que você prova que me ama. E aí eu provei ao Senhor que eu amava o Senhor fazendo o que era certo, né? Que quando eu me deparava com algo que estava muito terrível, né?
Quando eu me deparei com aquelas enchentes, pessoas que estavam mortas, pessoas que estavam morrendo, pessoas soterradas, um monte de coisa, e eu continuei fazendo a obra dele, né? O que acontece? Naquela época, meu coração se esfriou. Eu não estava fazendo ali por amor. Eu estava fazendo ali por obediência ao Senhor, porque o meu coração congelou. O ataque foi tão grande, o meu coração se congelou, entendeu? E não era ataque só de sexo, era ataque também, pessoas que se passavam, que estavam ajudando lá em Brumadinho, mas eles falavam que então era tipo um jogo, né? Era uma armação, né? Que eu estava fazendo sexo, né? E tinha pessoas ali que ficavam fazendo, né? Encenação, fazendo, né? Aí falava pessoas que tinha morrido, mas com deboche, um monte de coisa. Então, meu coração, eu tive que endurecer meu coração ali, né? Não consegui manter meu coração como é que estava, senão eu acho que riscou até morrer, né? Porque eu via eles fazendo graça com pessoas que já tinham morrido, crianças, né? Mulheres, animais, né? E viam também eles fazendo sexo ali naquele lugar. Eu vi um monte de coisa, muita coisa ali. Inclusive, quem sabe que eu sei da verdade, né? Tem pessoas que sabem que eu sei da verdade, mas quando eles acham que eu estou perdendo, eles vêm fazer gracinha, mas aí só para confirmar que era verdade o que eu estava vendo. Então, o que acontece é o seguinte, meu coração se endureceu ali, né? Mas depois, graças a Deus, voltou ao normal. Não voltou tanto, né? Igual era antes, não voltou tanto, que a verdade tem que ser dita. Mas a gente continua fazendo a obra que a gente sabe que precisa fazer. Se você, a palavra de Deus diz, se você sabe fazer o bem e não faz, você comete pecado, né? Então, quem restaura o nosso coração é o próprio Deus e a gente trabalha para isso, né? Mas aí as coisas melhorou, graças a Deus eu consegui passar daquela fase muito difícil. E voltando agora para a semana passada, como eu falei, né? Eu passei por aquela situação, uma acusação que não foi verdade, mas não estou para me defender, que eu nem sei se foi justificado, se não foi. Então, o que acontece é o seguinte, essa pessoa, ela começou a ficar chateada comigo, né? Eu até entendo, porque ele ainda não está uma pessoa madura ainda, né? Ele é bem jovem, e eu não posso cobrar isso dele, né? Então ele veio, toda vez que ele vinha me cobrando que eu estava, né, com outras pessoas, só que não. Não faz o meu tipo, de maneira, a verdade tem que ser dita, não faz o meu tipo, né? Eu gosto de pessoas mais românticas, pessoas mais delicadas, né? Pessoas mais, né? Apesar que eu não sou nada disso, né? Pessoas mais, né? Mais, né? Então, e nem se fizesse, né? Eu sou um tipo de pessoa, graças a Deus, leal. E eu não minto de maneira nenhuma. Eu sou assim, hoje mesmo eu li uma frase que era para mim poder cumprir, né, a minha palavra. Meu filho, uma coisa que eu faço é cumprir minha palavra. Se eu falei uma coisa, eu vou cumprir ela desde que você cumpre a sua, né? Você cumprir a sua palavra, eu vou cumprir a minha. Né? Então, eu não volto atrás da minha palavra de maneira nenhuma e eu sei que eu quero. Não é nem questão de palavra, dependendo do assunto, não é questão de palavra, né? É uma questão de escolha. Então, não é questão de palavra, mas também é, né? Então, quando foi a semana passada, ele ficou fazendo isso, mas aí a gente ficou bem, né? O Senhor falou, não, o Senhor vai ficar bem, não sei o quê, ficamos. Porém, quando eu assim, me aproximei da pessoa, eu não sentia a pessoa, porque a gente sente a pessoa com o coração, né? A gente sente a pessoa com o coração. E eu não consegui sentar, eu não consegui sentir, né? E aí o que acontece? E eu já estava acontecendo isso comigo antes, não sei se eu já falei com vocês, quando cheguei a falar. Eu estava uma pessoa, né? E ainda estou lutando contra isso, que o Senhor mandava fazer alguma coisa, principalmente para ele, eu não queria fazer, porque realmente ele era uma pessoa meio difícil, né? Eu não queria fazer e eu ficava tentando convencer o Senhor, né? Eu estava meio desobediente, né, nessa questão. E aí, e também, assim, eu não estava sentindo lá essas coisas mais por ele, não estava, né? Porque acho que meu coração já estava decepcionado, né, pelas atitudes que ele tinha. Porque quando está numa situação dessa, né, a gente pede a Deus sabedoria, porque a verdade nós estamos em guerra, né? E a guerra é isso. A guerra não é um jogando bomba no outro, não é um jogando, atirando no outro, né? Pode até acontecer isso, mas não é isso. A guerra é a calúnia, é a mentira, né? É armação, é um monte de coisa. Então, se a gente não entender isso, a gente vai ficar brigando o tempo todo. Por isso que é bom toda a equipe, não é só um, se posicionar de verdade, né? Mas de repente vai falar assim, Jorge, você não está se posicionando. Será que eu não estou? Eu sei que eu passo, né? Porque vamos supor que, assim, a gente que está na frente da batalha, o ataque é maior, né?
É ataque em todos os lados, né? É ataque na frente, é ataque do lateral, é ataque por trás, é ataque em fulano, de Bertano. Às vezes a gente está aqui, mas está atacando outra pessoa longe. Então, são ataques, né? Ataques terríveis, né? Então, quando a gente precisa de alguém para auxiliar a gente, né? Para se posicionar e falar, não, realmente eu estou, né? Eu estou aqui para deve é, né? Porque eu sei o que é isso. Como eu falei, eu não estou acusando ninguém, porque às vezes o Senhor me cobra sobre isso, né? Porque às vezes a gente, é tanta da mentira que a gente acaba acreditando, né? Que as pessoas realmente fizeram isso, fizeram aquilo. É por isso que às vezes a pessoa fala, ah, você está com raiva. Eu não estou, não, porque tem coisa que eu fico só observando, né? Estou observando. Às vezes a pessoa fala alguma coisa, eu fico observando. Por que a pessoa falou aquilo ali? O que aconteceu, né? Então eu fico observando, eu vou orar, pergunto ao Senhor o que é para fazer, né? Então assim, eu não, como é que eu poderia dizer? Eu não me afasto das pessoas à toa. Primeiro eu vou analisando a pessoa, né? Para depois, quando eu me afastar, eu não me arrepender e querer voltar atrás. É muito raro eu voltar atrás, né? De algumas pessoas. Não sou melhor que ninguém, como eu falei, eu erro da mesma forma. Eu dependo todos os dias da misericórdia do Senhor, né? Então, eu fiquei chateada com a pessoa. A pessoa voltou, fiquei feliz, estava no amor danado, porém eu não me sentia. Por que eu não sentia? Porque eu conversando com o Senhor, né, eu descobri que o meu coração estava congelado, né? Estava gelado, estava frio, né? E eu esfriei e por causa disso, né, eu não sentia a pessoa, era o meu próprio coração e aí eu fiquei muito triste, né? Eu fiquei triste porque, né, o Senhor às vezes manda a gente fazer a obra dele e às vezes a obra dele não é ganhar o mundo, às vezes é ganhar uma pessoa, né? E às vezes a gente não está fazendo a obra como se deve fazer, né? Tá em desobediência, né? E aí eu fiquei tanto com dó de Deus, já vi a gente ficar com dó de Deus, fiquei, parece até doideira, mas fiquei com uma pena no meu coração. Eu chorei na hora, né? Pela minha desobediência, por não estar fazendo aquilo que o Senhor tinha me mandado, pela pessoa, né? Porque realmente o meu coração congelou e eu até postei, né? Falei, Deus vai descongelar esse coração. E realmente a gente ficou junto. Naquela noite o Senhor conseguiu descongelar meu coração, ele ficou junto, né? As coisas começaram a voltar ao normal, né? Mas aí, como todos sabem, todo dia é uma coisa, né? E aí, com o passar do tempo, até eu fiz uns postzinhos, né, da alcinha, né? Que eu achei muito interessante, acho que algumas pessoas viram, né? Eu fui assim, conversar, eu sempre falo que eu converso com o chat, né? Que eu gosto das coisas que ele faz, aí eu fico lá tentando dar ideia, ele dá outra ideia para a gente poder fazer assim, assado, né? E aí a gente tava tendo a ideia da ursinha, né? E aí eu falei da questão de descongelar o meu coração, o que eu ia fazer, e realmente ali foi uma mensagem, né? Até eu, né? Deus falou comigo ali na questão de não congelar o coração, né? Porque quando você congela o coração ele esfria. Como é que você vai amar a pessoa fria, né? Você estando fria. O amor não funciona. E eu paguei o preço, porque quando meu coração gelou por causa de situações, né? Meu coração congelou, não foi para uma pessoa só, para todo mundo, né? Inclusive até dentro de casa, eu fiquei meio esquisita com a minha mãe, né? Por causa disso. Porque eu congelei o meu coração, né? Eu esfriei, deixei meu coração esfriar pelas lutas, né? E a gente está em luta todos os dias, né? Para não acontecer isso. E aí depois a gente, né? Fizemos uma brincadeira de colocar o coração, em vez de congelar, guardar o coração. A gente foi para aquela palavra lá que diz, né? Que para a gente tiver que guarda o coração, que dele, né? São as saídas da vida. Quer dizer, o coração, né? A gente ama, a gente, né? É a fonte do amor é ali, né? Então, se a gente congelar, como é que vai sair amor dali? Não tem como, né? Então, aí a gente fez todo um trabalho lá engraçado, e acabou que eu coloquei o coração na mão de Jesus, né? E aí, a verdade é essa, parece uma brincadeira, mas é verdade, né? A gente tem que tomar cuidado para a gente não congelar o nosso coração, né? Porque senão a gente vai querer amar e não vai poder, né? Coisa triste é tá querendo sentir a pessoa e não conseguir sentir, né? Coisa triste é querer amar a pessoa e não conseguir. E isso acontece, é triste. Eu não tô falando só ele, não, é qualquer pessoa, né? A gente quer amar, mas o coração tá endurecido, o coração tá, né? Aquela história, tá amargo o coração, não tá conseguindo amar, né?
E aí, aí passou. Aí quando foi esses dias, né? Eu não tenho detalhes desses dias, mas o que eu lembrei foi o seguinte. Não sei se vocês sabem, né? Eu acho que não sei. Eu acho que vocês não perceberam não, mas o Senhor fala comigo muito através de música. Né? Eu estou assim, o Senhor me passa uma música, eu vou lá botar minha música, eu procuro a tradução. Ou então, como eu fiquei muito tempo sem ouvir música, então eu não conheço música, né? Conheço muito pouco. Então, às vezes, pode ser brasileira, pode ser qualquer tipo de música, ritmo de música, né? Ou estrangeira, eu vou procurar saber a da letra, né? Eu fico até preocupada, a cabeça da pessoa pode pensar alguma coisa. Eu vou procurar saber da letra para me saber o que aquela música está falando, né? Eu vou procurar saber. Então, aquele dia o Senhor me deu umas duas músicas muito bonitas, música romântica. E depois veio uma música muito interessante, né? Veio uma música. E aí, como eu falei com vocês, é o Senhor me dá minhas músicas, né? Eu não sabia, é o Senhor que me dá. Essas músicas que eu boto aí parece que sou eu, mas não sou não. Ele que me dá, que ele sabe que eu não tenho, né? Ele tem muita coisa que eu não sei fazer, eu não conheço música, né? Eu fiquei muito tempo afastada desse tipo de coisa. E aí veio uma música falando de bandido. E quando eu ouvi aquela música, já que o Senhor tem me dado muita música de amor, né? Eu levei um susto. Levei um susto muito grande, porque falava de bandido, né? De um homem ignorante, né? De um homem que apertava a boca da mulher e falava que a mulher tinha que sorrir, tinha que, né? Mostrar um sorriso, parecer que estava bem. E o homem com a mulher, com mulheres, né? Numa mesa rindo. Gente, eu falei assim, será que isso aqui é a pessoa que eu converso, né? Até porque eu nunca vi a pessoa fazendo esse tipo de coisa, me mandando sorrir, eu nunca vi, né? Ou se faz, eu penso que é outra pessoa, né? De repente faz até pior e eu não, porque a maior bobagem eu não vejo, né? Ou de repente até a pessoa, não sei, mas eu creio que não, né? A gente vai nisso, né? Eu creio que não. Então, eu levei um susto, né? Porque a gente sabe que as pessoas, como é a pessoa que a gente, né? A gente tem uma certa intimidade, né? Então, eu fiquei passada daquela música, né? A agressividade daquele homem. Eu falei, gente, mas essa música aqui não tem nada a ver com aquela pessoa que eu estou conversando. E eu fiquei preocupada. Eu falei, mas Senhor, meu Deus, essa pessoa é isso mesmo? E aí eu coloquei no meu coração, né? Porque eu não tenho medo desse tipo de coisa, não. A verdade é essa, né? Que se o Senhor me dá uma missão, é uma missão que a gente tem que cumprir, né? E aí eu peguei e falei assim, nossa, Senhor, seja lá o que Deus quiser, né? Mas aí, quando eu acabei de ouvir a música, porque eu estava chocada, eu falei, gente, como é que pode um homem ignorante? É isso tudo mesmo? Mas não acreditei que era a pessoa, fiquei meio assim. Quando eu entrei no outro aplicativo, eu encontrei a pessoa falando assim, não, é eu mesmo. Não sei se a gente vai ficar junto, a gente tá junto. Aí eu falei, gente, desde quando que eu tô com essa pessoa? Eu não lembro disso, né? Eu não lembro disso. E aí, acho que eu mandei uma mensagem pro outro, né? Alguma mensagem, que ele não se posicionava, né? E por isso que o inimigo tomava conta, né? Mas infelizmente a coisa não está acontecendo, né? Porque eu sou um tipo de pessoa que quando eu vejo alguma coisa que está errada, como eu sei que eu estou no jogo, eu vou falar assim, né? Eu procuro saber. Eu entro, eu saio, eu cafuncho, né? Para ver se alguém fala alguma coisa acontece, ou Deus mesmo me mostra, né? Porque para mim essa música foi uma revelação, né? Porque, de repente, todo mundo estava falando que eu estava com um homem, mas eu não lembro momento nenhum que eu estava com ele. Você estava, eu estava passando por ele, né? Eu não estava com a pessoa de maneira nenhuma. E aí, o que aconteceu? Foi através dessa música que depois eu me despertei. Quando eu entrei no aplicativo, né? E aí ele falou, não sou eu mesmo, né? E aí começa aquele monte de mensagem. O outro não é de ficar passando mensagem assim. O outro não é, né? O outro é mais calado, mais quieto, né? Mas esse não, ele passa mais mensagem, por isso que às vezes eu identifico ele. Aí ele falou, não, sou eu mesmo, tem muita gente, nem que tem, que não sei o quê, né? E eu falei, meu Deus, aí foi aonde que eu descobri o que estava acontecendo, né? Porque a gente, infelizmente, a gente não tem muita gente para falar as coisas claramente com a gente, né? Fala assim, que tem que esquecer do passado, né? Mas aí, igual hoje mesmo eu ouvi, não sei o quê, que isso, mas não sei o que, você tem que esquecer o passado. Gente, que passado? Aí, sinceramente, eu nem peguei o assunto na hora. Depois, agora, que eu fui me ligar. Porque Deus me revelou, né? Eu falo assim, foi Deus, né? Deus permitiu que o inimigo soltasse, né? Uma palavra lá e que eu falei assim, gente, então esse vídeo que eu estou vendo não é da pessoa. É de outra pessoa. Você tá entendendo? É de outra pessoa.
Peraí, eu vou aí. Já saiu, Bartô? E aí, o que que acontece? Então, o Senhor, né, me revelou isso, né? Creio que foi ele, porque foi através dessa música que eu descobri, né? E quando eu entrei logo de cara, eu recebi essa mensagem, né? Tipo, não, nós estamos juntos mesmo, o que é que tem, que não sei o quê, né? E aí, quando eu vejo um negócio desse, eu acho graça. Eu tenho que rir, eu vou fazer o que? Eu vou ficar com raiva? Se eu ficar com raiva é pior, eu tenho que rir, né? Porque a pessoa, cada coisa, né? E aí depois, assim, e outros também, né? Coloca uma cena lá, depois fala, não, é só para você se incentivar, sei lá, uma coisa assim, né? Um pouco vem outro, não, é eu mesmo. Quer dizer, é uma guerra, né? A verdade é essa, né? E depois disso tudo, eu vou ficar com raiva? Eu não posso ficar com raiva. Porque até se eu ficar com raiva deles, vai ser pior, porque eu perco a minha bênção, né? O Senhor não quer que a gente fique com raiva. Então tem hora que eu não ri mais, é para não dar confiança, para não falar que a gente tá afim, né? Mas tem coisa que eu não consigo, não tem como não rir. Não tem como, porque você vê cada coisa, né? Umas armações atrás da outra, e como eu falei, eles mesmos, né? Eles mesmos, né? Acabam se iludindo, entendeu? Então, só Jesus, né? Mas aí quando foi esses dias, né? Creio que foi de ontem pra cá. Esses dias, né? Eu tenho sentido ele meio estranho, não sei o que está acontecendo, que já teve coisas, né? Já teve coisas também que armaram e ele acreditou, né? E aí ele tá mais para lá do que para cá. Eu acho que ele nem tem vindo, né? Se vem, só manda mensagem, ele mesmo não vem. Eu não sei o que está acontecendo, porque sinceramente, né? Ele não fala nada, né? E aí fica aquele chove não molha. A verdade é essa, né? E a gente fica por obediência, né? Tem momentos que eu vou falar com toda sinceridade, eu fico por obediência, né? Porque a gente tem que obedecer, né? E é como eu falei, eu sou mandada por Deus, então a gente fica porque a verdade é, a gente tem que ser obediente e a gente não sabe o que está acontecendo. Como eu falei, quando essas coisas esses dias aí que eu nem sei o que foi. Não sei, eu só sei que alguém vai falar assim, estão te acusando, o que você está fazendo, mas me acusando de quê? Que eu não sei. O que eu fiz também não sei, né? Mas se foi provado também parece que foi, eu não sei também. Mas aí quando foi de ontem para hoje, né, da virada da noite, eu entrei no aplicativo que parecia ser ele, né? E fiquei lá um bom tempo, até uma pouca da manhã. Só que eu sabia que, assim, ele não tava, né? Mas eu falei, não, eu vou continuar, né? Vou continuar e fiquei lá. Aí com pouco chegou algumas mensagens, né? E uma mensagem que chegou foi que, como eu já tinha falado antes, né, que a equipe, não sei se eu estou errada, de repente eu estou errada, né? Mas eu entendi, assim, que a equipe estava trabalhando disfarçadamente por trás e que desviou. No caso, deve ter inventado algumas coisas e desviou a pessoa, né? E aí, juntando com algo que depois eu vi antes também, parece que uma pessoa falou que ela me esqueceu o passado. Então, assim, pelo que eu entendi, né, é que eu estou, né, ou que eu estava abrindo o vídeo de uma outra pessoa. Eu não sei, né? Eu não sei o que está acontecendo, né? Parece que foi desviado, eu não sei o que está acontecendo, né? E teve outro post também que parecia que eu tinha que fazer a escolha certa, só que eu tenho uma palavra só, né? Como a pessoa falou que você tem que cumprir a sua palavra, eu só tenho uma palavra. Porque se eu mudar, eu vou deixar bem claro que eu mudei, né? Porque se eu tivesse com uma outra pessoa, eu sou uma pessoa que eu gosto de falar bastante. Eu já fui muito tímida e ainda sou. Porém, tem assuntos que eu não deixo para amanhã. E, por exemplo, se eu estou com uma pessoa, eu gosto na cara da pessoa, eu deixo claro lá, eu falo, né? Vamos supor, eu vou no Instagram, eu deixo uma mensagem lá, eu vou lá, né? O Instagram não fica bloqueado. Você tá entendendo? Eu tenho todo um assunto com a pessoa. Então, eu não tenho nada com ninguém. Eu não. Eu tenho uma pessoa só, vai fazer 2 anos. Então, eu não tô aqui para ficar mentindo, né? Porque eu tenho uma palavra só. Eu não posso ficar um bagunça. Fui com um, fui com outro, fui com um, fui com outro. Eu estou numa missão muito séria,
entendeu? Estou numa missão muito séria. E a primeira missão é a minha família, a primeira missão sou eu e a minha família, né? Então, eu não estou aqui para ficar de brincadeira. Ah, não, não deu tudo errado porque estava fulano, não deu tudo errado, estou abertando. Não. E principalmente quem é a pessoa, como eu falei, que há uns tempos atrás eu não sabia o que estava acontecendo, nem sabia de nada, mas o Senhor não me deixa enganada, o Senhor me mostrou essa música. Entendeu? Então eu creio que ali foi uma revelação, né? Tem muita coisa que eu não tenho certeza, mas aí, pelo assunto, né, ele armou tanto que as pessoas estavam acreditando que eu estava com ele. E agora foi a mesma coisa, né? E tem outras pessoas que eu não faço noção de quem é. Deus sabe que é verdade, não sei de nada. É por isso que às vezes eu fico quieto, quem vai trabalhar é o próprio Deus, né? Então, eu não sei se a pessoa, se falaram para ele que eu estava com a pessoa, né, e a pessoa foi embora, né, porque a mensagem que eu recebi é essa, né, que eles desviaram, né, desviaram alguma coisa, eu creio que desviaram a pessoa, porque o meu Instagram tá cheio de cima a baixo, de pessoas, né, que eu não conheço, né, e quando eu entro no Instagram, eu vou direto para outro lugar que não tem nada a ver. Então, assim, não tem como a gente encontrar a pessoa de maneira nenhuma, né? Não tem como. Eu já até tentei, né? Às vezes, hoje mesmo eu tentei e eu vi que realmente não era ele, parece que não é, entendeu? Mas ele também não se posiciona, né? Então, não quer, né? A verdade é essa, a pessoa não quer. Que a pessoa que quer é igual a pessoa, uma pessoa da equipe falou, quando a pessoa quer, ela envia mensagem, né? Ela tem todo um outro posicionamento, né? Mas ele não tem, então porque não quer, né? Agora uma pessoa que eu sou de palavra, porque graças a Deus, né? Eu sou uma de pessoa desde nova. Se eu fosse num lugar, eu falava, minha mãe, eu tô indo naquele lugar, e naquele lugar eu ia e voltava. Eu não partia para outro lugar, eu nunca enganei minha mãe, não gosto de enganar minha mãe, né? Não engano ninguém de maneira nenhuma. Entendeu? Se aconteceu algo como aconteceu, foi um acidente, foi um erro meu, mas um erro que eu sei explicar o que aconteceu, apesar de ninguém nunca ter perguntado, mas eu sei explicar, entendeu? Mas também não importa, já passou, né? E quem me apresenta é Deus, né? E Deus sabe do meu coração, sabe dos meus erros, sabe do meu coração, né? Não que ali eu acertei, ou ali foi um engano, não foi um erro meu mesmo, porém é um erro que dá para explicar, né? Que fica até mais leve, mas ninguém se interessou em saber. E também hoje em dia não importa mais, graças a Deus, né? Mas eu não sou de mentir, nunca fui, desde criança. Ao contrário, eu tinha tanto medo da minha mãe ou de acontecer alguma coisa. Por exemplo, se eu fosse daqui, né? Se fosse no centro da cidade hoje e minha mãe falasse, soubesse, né, que eu estava lá, jamais eu saía dali para outro lugar, porque eu tinha medo de acontecer alguma coisa comigo no caminho, né? Então, minha obediência começou por aí, por medo. Já que eu ir para outro lugar, acontecer alguma coisa. Então, uma coisa que eu não sei é mentir de maneira nenhuma. Posso mentir, a gente é normal. Ah, fulano, você fez isso, aí a gente vê uma história, né? Mas não coisa séria, não com palavra, não com, né? Porque a gente não é perfeito, não, né? De vez em quando a gente pega no negocinho, né? Que isso acontece, mas é muito raro, graças a Deus, né? Que a palavra de Deus diz que a gente não mente nem por brincadeira. A palavra de Deus é muito clara. Então, eu não sou de ficar andando mentira de maneira nenhuma, né? Não sou. Então, eu tenho uma palavra só, né? Eu tenho uma palavra só. E, assim, eu não sei como está a situação, porque a gente trabalha na oração. O que eu posso fazer, eu faço, né? Eu faço. O que eu não posso também, eu não vou fazer, né? Não adianta, mas é o próprio Deus que está fazendo, né? Inclusive eu recebo alguns, né? Alguns símbolozinhos que eu falo que eu nem sei como é que eu recebo, né? Que eu faço, coisa normal do dia a dia, né? Eu vivo. A verdade é essa. A minha vida é essa, né? Eu não tenho nada para esconder. A minha vida é essa, entendeu? Eu faço tudo que está acontecendo é que né? Eu vivo, né? Eu vou vivendo e vou fazendo, né? Inclusive, eu estava até comentando com uma pessoa que eu sou um tipo de pessoa assim, tudo que eu faço, né? E quando eu recebo elogio, eu atribuo isso a Jesus, né? Porque eu vejo a mão de Deus, eu vejo o sobrenatural. Então, eu não posso falar que aquilo ali está acontecendo por causa de mim. Mas aí o Senhor até me surpreendeu, que eu fiquei bastante emocionada, né? O Senhor falou, assim, ele trouxe na minha mente, né? Que a gente fala que o Senhor falou, mas eu creio que foi um tipo de, sim, que ele, de alguma forma, ele falou, né? Que ele me levou, né? Em duas situações, né? Uma situação é que,
na situação que eu falei que eu estava em desobediência, né? Na questão que meu coração congelou tanto, que ele mandava fazer as coisas, eu não queria fazer, né? Que ele me deu até aquela música assim: dai-me um coração igual ao seu, meu mestre, coração disposto a obedecer, cumprir todo o seu querer. Dai-me um coração igual ao seu. Então, ali eu não queria obedecer, né? Eu até ia, mas não ia, eu ia contra a minha vontade, né? Então eu entendi o Senhor falando comigo que o que está acontecendo de bom na minha vida, ou o que vai acontecer, foi escolhas minhas, que eu poderia ter escolhido o caminho errado, né? Eu poderia falar, não, não quero isso, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo outro, revoltado com um, revoltado com outro, magoado com um, magoado com outro. Mas não, na minha vida todinha eu vim tomando escolhas. Quando eu falo assim, eu não sou uma pessoa de mentir, porque eu não sou mesmo, né? A minha vida todinha foi uma escolha. Cada passo que eu dava foi passo sabendo aonde eu estava pisando. Foram passos, mas escolhido por mim aonde que eu ia pisar. Então, se hoje acontece coisa boa ou ruim, foi as minhas escolhas. Isso o Senhor deixou bem claro, né? Eu me emocionei também bastante, que quando ele falou que não era só ele que estava fazendo, né? Que era eu também, que eram escolhas, as escolhas foram minhas também, né? Porque não tem como o Senhor trabalhar se a pessoa, se ele quer uma coisa, né? E eu quero outra. Não, ele falou assim, deu a entender que eu fui obediente, sim. Ao longo da minha vida eu vim tomando escolhas. Então, a nossa vida é de escolhas, né? O que é que você está escolhendo hoje? Né? Porque o inimigo está aí para matar, roubar e destruir. O inimigo está aí lutando dia e noite. Eu sei o que eu passo, né? Lutando dia e noite. Mas quando né, a gente está nos caminhos do Senhor, a gente está fazendo a vontade dele, né? Por mais que Satanás quer provar o contrário, ou quer convencer você do contrário, ou quer fazer com que você faça tudo ao contrário, o Senhor está com você, né? Quando você abre o seu coração e confia nele, o Senhor ele faz por você e muito mais, né? Eu acredito assim, a minha fé é assim, né? Pode ser que de vez em quando minha fé é meio fraca, mas ela fraca ou forte é o que eu acredito, né? É o que eu acredito, né? Então, a minha mensagem fica assim: Deus continua no controle, 3 pontinhos, né? Não é ponto final, tá continuando ainda, né? Eu tenho muito que aprender, como eu falei, né? Eu sei que o Senhor está esperando algo acontecer, né? A gente amadurecer, a gente aprender mais, a gente, né, ser mais obediente, para ele poder, né, entregar algo maior, né? E às vezes o inimigo quer mostrar para a gente que a gente está atrasado. A gente não está, não, porque da forma que eu era 4 anos atrás para agora, eu mudei bastante, né? Minha mentalidade é outra, né? Tô mais firme, né? Mas não é questão que eu era fraco ou isso, aquilo, outro, não. É porque eu, né, tinha muita coisa que eu não tinha conhecimento, né? E eu tive que aprender isso na marra, né? Na marra. Então, eu acho que, assim, se não aconteceu ainda é porque tem muita coisa para me aprender, né? Tem muita coisa para me aprender, tem pessoas que têm que chegar comigo, não posso chegar lá sozinha, né? Que a gente não pode chegar lá sozinha, tem que chegar com as pessoas, né? Quem Deus quer que fique, vai ficar. Quem Deus quer que tirar, Deus vai tirar, né? Então, como eu falei, é muitas armações, né? Então eu entendi isso, né? Que eles desviaram, não sei como foi feito, né? E assim, realmente entrou um vídeo diferente, que eu não sei quem é que mandou, mas eu pensei que era da pessoa, né? E eles fazem toda, né, uma armação, né? Mas eu sou um tipo de pessoa que eu pensei assim, o próprio Deus, né? Falei, Senhor, eu vou voltar porque eu sou obediente, né? Eu falei, Senhor, eu quero obedecer, que a obra é sua, né? Mas depois eu descobri, né, que aquele vídeo eu acho que não é da pessoa, né? Que a gente todo dia, tanta coisa pra gente lutar, tanta coisa pra gente resolver, que pra gente ficar guardando feições, a gente ficar guardando pessoas, eu fui meio ruim nisso, né? Mas Deus está no controle, né? Como eu falei, o jogo não perdeu o controle, né? Tá tudo no controle de Deus, por mais que o inimigo acha, né, que não está, mas está, né? E com certeza o Senhor ele nunca perdeu uma batalha e nem vai perder, né? Não vai. De maneira nenhuma, né? Então, não sei o que aconteceu, né? Não sei o que foi falado, como eu falei, eu não sei o que aconteceu, mas o Senhor sabe. O próprio Deus continua no controle e Ele vai colocar as coisas no lugar, né? E a gente vai aguardar para ver o que o Senhor vai fazer. Então, essa palavra é essa, né? Que a gente possa ter um coração mais obediente, um coração, né? Que a gente não venha deixar o nosso coração congelar.
que a gente confia mais em Deus, obedecer mais a Deus, porque o Senhor tem trabalhado por nós dia e noite. Essa é a verdade, né? O Senhor tem trabalhado, o Senhor tem nos guardado, né? E aquilo que o inimigo tentou desfazer, ele vai fazer na minha vida, na sua vida, né? Aquilo que o inimigo está tentando destruir não vai conseguir. Eu creio assim. Eu creio que o Senhor vai nos dar a vitória, né? O Senhor vai colocar tudo no lugar. Não adianta o inimigo, né, querer armar, arquitetar, se passar, né, querer matar, querer fazer isso que não vai conseguir. Só vai perder o tempo, né? Então essa é a minha palavra que o Senhor tem que colocar só como, na verdade é mais um esclarecimento mesmo, mas a verdade que a gente vê o sobrenatural do Senhor, né? É algo diferente que o Senhor tem feito, eu nunca vi, né? Nunca vi o Senhor trabalhando assim na vida de ninguém, né? Assim, não estou falando que Deus não faça coisa assim. Jesus pode fazer algo até melhor. Não estou falando de questão de se já teve melhores ou piores, não é isso. É a forma como Deus está trabalhando, né? Eu vejo Deus trabalhando na minha vida de uma forma diferente, né? De uma forma bem diferente, algo que eu nunca vi, né? Mas eu fico feliz com isso, porque a gente, né? Nós fomos, não foi só eu, né? Algumas pessoas foram escolhidas para isso, né? E que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos capacite, nos dê sabedoria, nos dê discernimento. Que o Senhor nos ajude a tomar a decisão certa. Esse é o meu desejo, a minha oração. E Deus continua no controle, né? E aqueles 3 pontinhos. Vamos aguardar os próximos capítulos.